Tem sem fone aqui, viu? Tá ok. Fala, galera, estão me escutando direitinho aí do Instagram? Vocês estão conseguindo ver direitinho o rosto aí, gente, do Instagram? Tá ok? Tudo tranquilo aí? Sim, a Beli falou que sim, ótimo. Aqui no Insta Festival também tá ok, então beleza, gente. Então já a gente começa, tá, galera? Tá tudo bem com todo mundo aí? Estão gostando do costume, saudável? Então, vamos lá, galera. Então vamos lá, vamos começar aqui agora. Fala, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo me vendo no YouTube também? Tá tudo ok? Acho que a gente pode começar agora aqui, conversar um pouquinho, falar. Está todo mundo me vendo aqui direitinho. Então vamos lá, gente. Bem, galera, temática de hoje, tá? Falar um pouquinho sobre carboidratos, como consumi-los corretamente. Vou deixar aqui minhas redes sociais, tá, gente? Para quem queira me acompanhar, tá certo? Aqui é a minha rede social pessoal, aqui é a rede social da minha clínica, tá? De nutrição. Aqui fica a rede social da minha empresa de alimentação saudável, de coxinhas fit, que é bem conhecida aqui em Fortaleza, para quem é de outro estado, tá? Bolinha de carne de sol. A primeira marca cearense de suplementos alimentares é nossa, tá? E aqui o nosso canal de cursos online para nutricionistas e profissionais de educação física. O Cross Performance também já bem conhecido a nível nacional, esse nosso canal. Bem, gente, isso é minhas redes sociais. Fiquem à vontade para curtir, tá? E conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui. Bem, fiquei incumbido, tá? De falar de uma temática bem legal. Que adoro, inclusive, e vivencio diariamente, todo dia aqui, né? No meu consultório. Carboidratos, como consumi-los corretamente. Então, tentei trazer algo de forma bem lúdica aqui pra gente tentar conversar um pouquinho. E eu trago o nosso coleguinha, bonequinho aqui, para ele fazer algumas perguntas que é bem comum às pessoas. Valden, quero perder peso. Posso consumir carboidratos? Isso vai me atrapalhar, Valden, se eu consumir carboidratos? Isso vai atrapalhar a minha perda de peso, Valden? Se por um acaso eu tiver esse consumo de carboidratos, pode consumir. E não vai atrapalhar a sua perda de peso.
Mas, Valdir, me explica melhor, tem como comprovar isso? Bem, quem já me conhece um pouco até dos outros festivais, Costume Saudável, desde 2013, eu acho que começou, não me falha a memória, em 2012. Eu sempre tento trazer, como eu trago na minha prática clínica, o científico, né? Então, trago para vocês, quem não é da área científica, tá, gente? Normalmente a gente conclui muitas situações de prescrições na nutrição com meta-análise. Então, trago para vocês aqui uma meta-análise de uma revista extremamente respeitada. E ele comparou alguns tipos de dieta que vocês possam estar observando aqui, tá? Eles compararam dietas low carb, com quantidade de carboidrato inferior a 40%, igual ou inferior, que é o que caracteriza. Compararam dietas com quantidades moderadas de carboidrato, 50% a 60%, e dietas com alta quantidade de carboidrato. Mas ambas, todas, né, com o objetivo de perder peso. E eles avaliaram, né, em torno de 7.286 indivíduos que queriam perder peso. E aí imagina, vocês ficam imaginando, Valdir, então, a gente escuta muito, né, na rede social que comer carboidrato atrapalha a perda de peso, que tem que cortar o carboidrato. Então vamos ver o que aconteceu com essas 7.286 pessoas, né? Bem, como conclusão do estudo, eles observaram que os programas dietéticos com baixo teor de carboidratos ou com baixo teor de gordura, ou seja, com alto teor de carboidrato e baixo teor de gordura, foram associados com mais perda de peso do que nenhuma intervenção dietética durante o período de 12 meses. Ou seja, é melhor a pessoa, é melhor o paciente ele estar sendo acompanhado, tá, por um nutricionista, é melhor estar sendo acompanhado pelo seu profissional de saúde, que é um nutricionista, do que ele estar sozinho, independente de qual a dieta que ele esteja fazendo. Seja dieta com baixo carboidrato ou com alto carboidrato. O importante é que ele esteja em acompanhamento e isso gera mais perda de peso do que ele estar sozinho. Um ponto importante que eles observaram aqui, e aí a galera do YouTube, a galera aqui do Instagram presta bem atenção, que não é a questão de você cortar carboidrato que vai te perder peso, vai fazer você perder peso, e sim o suporte comportamental ser modificado e a prática do exercício físico. Isso foram os principais fatores que fizeram a pessoa perder peso. Valdir, como assim suporte comportamental? Me explica melhor isso. Explico. Aqui no consultório tem muitos exemplos que é mais ou menos assim. Valdir, faço dieta só na semana, não sei porque eu não perco peso. Né, filho? Final de semana faz parte da semana, tá? Valdir, se me chamarem para tomar eu vou. Eu quero emagrecer, Valdir, mas não largo a cerveja. Eu tomo só umas 30 long necks no final de semana. Não sei porque eu não emagreço, Valdir, corto carboidrato. Valdir, eu corto carboidrato, mas tomo aquela cervejinha, tá? Valdir, eu odeio doce, mas quando eu tô de TPM, ai, Valdir, ai, ninguém me segura, né? E Valdir, o final de semana começa quinta-noite, né, Valdir? Quando ele for fazer aqui a dieta, quinta-feira à noite vai começar o final de semana, né? Ou sexta, né? Porque sábado, domingo eu já tô na esbórnia há muito tempo, né? Ou então, Valdir, eu corto carboidrato e não sei por que no final de semana eu engordo bem rapidinho. O que foi que aconteceu comigo? Valdir, não sei. Valdir, só como doce fit, Valdir. Sem glúten, sem lactose, low carb, não sei porque eu não emagreço. Filho, muda o comportamento, muda o teu mindset, muda a forma de pensar, tá? Não imagina que tu se auto-sabotando diretamente, isso vai fazer tu emagrecer, tá? Não é, então, o corte de carboidrato que em si faz o indivíduo emagrecer. Que faz realmente o indivíduo emagrecer, vai ser realmente ele mudar o comportamento frente às atitudes dele e ele, sim, começar a se exercitar de forma mais adequada. Isso, sim, foi um dos principais fatores que fizeram as pessoas perderem peso, tá? E não exatamente cortar carboidrato. Eles observaram também entre as dietas com mais carboidrato ou baixo carboidrato, que as diferenças de perda de peso entre as dietas denominadas entre alto e baixo carboidrato, quando elas foram divididas, eram pequenas, ou seja, com pouca importância para quem realmente buscava perda de peso. Então, tanto faz você consumir muito carboidrato ou consumir pouco carboidrato, tá? A perda de peso aconteceu de forma muito semelhante. Ou seja, gente, isso apoia a prática de utilizar a estratégia nutricional que mais se adequa ao paciente para perder peso. Ou seja, o importante, gente, é a adesão do paciente ao protocolo e não o protocolo ao paciente. Às vezes eu me encosto todinho como professor também, que sou. Quando chega a pessoa e se intitula, sou profissional que corta carboidrato, sou profissional que só passo gordura, sou profissional. Não, gente, você não se intitula nisso, até que você não se formou nem para isso. A gente se forma aprendendo todas as estratégias e ao aprender as estratégias a gente vai aplicar a que mais se adeque ao nosso paciente. Então não é cortando carboidrato que você vai emagrecer, meu amor, tá? Até porque todas as estratégias, vocês podem observar bem aqui, nessa imagem bem desenhada pelo Jack Drupp, que ele mostra dietas low carb, cetogênica, paleo diet, low fat, que é alto carboidrato, pouca gordura, fazer jejum,
dieta dos pontos, né? Dieta com baixo teor de calorias, dieta do suco, dieta da comida crua, todas têm alguma coisa em comum, gente. O baixo consumo calórico. Então, o que realmente faz a pessoa emagrecer, ela comer pouco, tá? Ela realmente reduzir a ingestão calórica, é isso que vai fazer ela perder peso, e não cortar carboidrato. Então, Valdo, eu posso perder peso comendo carboidrato? Sim, claro, óbvio, evidente, desde que no final de tudo seja gerado uma restrição calórica. Porque senão, gente, vai acontecer o seguinte, aí Valdo, fui em fulano, Valdo, fui ali, mandaram cortar carboidrato, eu assisti, né, Valdem, ali num blog dizendo que eu tinha que cortar carboidrato. Aí acontecem essas cartinhas, bem comum. Querida dieta, as coisas não estão funcionando entre nós. Não sou eu, é você. Você é sem graça, chata, e eu não consigo parar de te trair. Pronto, falei. Ou seja, gente, o que acaba acontecendo muitas vezes prescrições, cortes inadequados que não se adequam à vida da pessoa e aquilo acaba ela não conseguindo seguir a dieta de forma adequada que faça ela perder peso. Então não é o corte de carboidrato que faz você perder peso, e sim a sua mudança de comportamento, a prática de exercício e fazer uma restrição calórica. Isso aqui vai fazer a sua perda de peso e não exatamente o corte de carboidratos, tá? Valdir, tem outra perguntinha para você. Valdir, quero melhorar minha recuperação muscular. Posso comer carboidratos? Isso vai me ajudar, Valdir? Vamos lá. Pode consumir e vai te ajudar. Eu vou te mostrar como, tá? Então vamos lá. Trago aqui, tá? Essa aqui eu estudo uma publicação minha, tá? Um artigo científico, tá? Para quem não é da área. Bem, aqui eu trago para vocês, antes de começar, aqui é o tecido muscular. Ele recebeu um trauma, pode ser pelo exercício físico, você se exercitando, fica aquela dorzinha muscular que a gente sente, né? Que é o microtrauma muscular. Traumazinho aqui, abre aspas, fecha aspas, do exercício físico. E aí você vê duas camadas aqui, né, chegando, duas subpopulações de células chegando, neutrófilos e monócitos, esses dois nomezinhos. Muitas pessoas, né, até quem não é da área, pode estar pensando, eu já ouvi falar nesse nome, já. Deixa eu te mostrar. Quem não já fez um hemograma completo? Hemograma, exame de sangue, hemogramazinho simples, básico. Aí quando você vai ver no hemograma, ele tem um eritograma e tem um leucograma, que normalmente as pessoas associam o leucograma só à imunidade, né? Meu sistema imunológico, como é que tá meus leucócitos, né? Como é que tá meu leucograma? Bem, deixa eu ampliar aqui o leucograma. Eu vou pincelar os dois nomes, neutrófilos e monócitos. Olha aí, a gente sempre vê essas duas células brancas, tá? Da série branca, circulando aqui, e a gente associa sempre ao sistema imunológico, que está corretíssimo associar. Mas elas também têm interferência grande no sistema de recuperação muscular. Por que eu estou chamando a atenção dessas duas células? Porque a energia preferencial dessas duas células, gente, é carboidrato. Valdir, é carboidrato, exatamente. Não acredito, Valdir, eu pensei que era glutamina, eu pensei que fosse outra coisa. Não, a preferencial mesmo é carboidrato. Então, imagina, elas estão passeando aqui no teu vaso sanguíneo, tá? Aqui nas tuas veias, estão passeando elas ali, lindas e leves. Aí o músculo ele recebe um microtrauma pelo exercício físico. Aí esse microtrauma libera algumas citocinas, alguns biomarcadores celulares. Aí o neutrófilo lá passeando, ele é muito curioso, ele vê algumas coisas ali chamadas citocinas. Ele, opa, o que está acontecendo por aqui? Eu vou ver o que está acontecendo. Ele entra no tecido muscular, que a gente chama de transmigração isso. Ele entrou no tecido muscular, esse neutrófilo, você viu aqui no seu hemograma, e ele viu, vixe, o negócio está esculhambado aqui, ó. O pessoal acabou fazendo um trauma aqui no tecido muscular, eu tenho que corrigir isso daqui. Eu não consigo ver nada desorganizado, né? O neutrófilo pensando. E aí ele começa a fagocitar, a comer, né, os restos celulares aqui, para fazer a limpeza do local. Mas ele vê que sozinho ele não consegue atuar. Aí ele chama outra célula também, que tem como preferência energética os carboidratos, que são os monócitos. Que está passando por ali e fala, ei, monócito, desce aqui para me ajudar, por favor? Aí o monócito, para descer, ele troca de roupa, né? Aí ao trocar de roupa, ele se transforma em macrófago. Chegando lá, ele ajuda o neutrófilo, continua comendo, né, fagocitando esses débits celulares aqui. E aí é que ele pensa, poxa, só limpar não dá certo, eu tenho que reajeitar a estrutura que foi microlesionada. Então vou ativar algumas células que estão dormindo ali, células quiescentes, ou células satélites. Essas células sendo ativadas, elas vão se transformar em mioblastos e miofibrilas, que vão se fundir e vão se transformar numa nova fibra muscular, ou seja, uma fibra muscular mais resistente, maior. É um processo de recuperação muscular ou de hipertrofia de forma bem resumida aqui, tá? Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque quando eu tenho duas pessoas, um indivíduo que comeu bem, se alimentou bem em termos calóricos de carboidratos, ele tem um excelente consumo energético de carboidratos, ele é o que a gente chama de imunocompetente. Ele tem um bom sistema imunológico. E a gente nunca escutou tanto o sistema imunológico como agora na questão da pandemia, né, do Covid-19. Aqui é aquele que vive restringindo carboidratos.
né? É o que come pouco, aquele que corta o carboidrato para treinar, que ele acha que vai ter alguma performance com isso, que ele acha que vai se recuperar de alguma forma assim. Esse a gente chama de imunodepressivo, tá? E aí, esse imunodepressivo, ele gera algumas alterações no sistema imune. Como vocês podem ver aqui, sistema inato e adaptativo. Então, as suas células da série branca, tá? Eles vão ter algumas alterações que vão diminuir o processo de fagocitose. Vocês viram esse processo aqui de fagocitose, que é um processo que vai fazendo a fagocitose comendo os débris, né, os restos celulares ali. Ele diminui a produção do bucho respiratório, que é a formação final de ácido hipocloroso, tá? Diminui a formação de óxido nítrico aqui. E tudo isso levando ao quê? Né? Esses nomes bonitos para quem não é da área, né? Quem está prestando atenção aqui na palestra. Isso tudo aqui vai gerar uma diminuição, down regulation na formação, tá, de substâncias pró-inflamatórias, que são interessantes para o processo adaptativo muscular. Ou seja, isso diminui o processo de adaptação muscular. Então, consequentemente, comer pouco carboidrato atrapalha todo o processo de recuperação. Aí aquela pessoa que vive reclamando, Val, do treino eu fico quebrado, passo um dia, Val, do treino é agachamento, os meus glúteos, o meu bumbum, o Valder fica quebrado, eu não aguento. Vou ter que comer mais proteína. Não, meu amor. Veja se a quantidade de calorias e carboidrato adequada. Tá adequado? Não, tá não, Valder. Meu Nutri passou, mas sabe, né? Eu cortei, que eu fiquei com medo. Aí eu treino e fico toda quebrada. Pois é, meu amor. Isso tá atrapalhando o teu processo de adaptação. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui o estudo. Aqui é um estudo que eles pegaram pessoas que tinham consumo adequado de carboidratos aqui que faziam dieta cetogênica, tá? E aí eles compararam os dois grupos, tá? E eles avaliaram o sistema imunológico dos dois grupos, tá? Aqui before antes e aqui after depois do treinamento. Antes e depois do treinamento em dieta rica em gordura e aqui antes e depois do treinamento com dieta rica em carboidrato. E eles analisaram a atividade de algumas células, como células que a gente chama natural killer, tá? Do sistema imunológico. Eles observaram que quem estava em dieta rica em gordura tinha uma diminuição na ativação dessas células, ou seja, o sistema imunológico funcionava menos. E quem consumia carboidrato tinha uma melhora na ativação dessas células. Como conclusão do estudo, tá? Eles observaram que dieta rica em carboidrato pode influenciar o estado imunitário durante períodos de treinamento físico, por aumentar a atividade, por exemplo, dessas células natural killer, em relação ao grupo de dieta ricas em gorduras. Então, normalmente isso acontece muito quando a gente faz essas restrições bruscas de carboidrato, né? Então, quando a gente tem um consumo adequado, como essa menina, né, de carboidrato, não tão adequado como ela aqui, ela está consumindo em excesso aqui, né, já escondida, ela já está tendo uma compulsão alimentar, aliás, essa bichinha, né? E cortam todo o carboidrato dela, quando ela vê carboidrato, ela, né, vai em cima, bichinho. Pois bem, ela está tendo um consumo adequado de carboidratos aqui. Ela tem um treino todo ajeitado para ela, lindo, maravilhoso. Ela vai treinar com a dieta. Claro que comendo carboidrato, os níveis de glicose aumentam um pouco no sangue. Isso é normal, isso tem que acontecer, isso é fisiológico. E aí, isso acontecendo, eu tenho algumas alterações na minha série PA, nos meus leucócitos, aumentando os níveis de neutrófilos. Isso é excelente, né, para o sistema imunológico e para a recuperação muscular, que isso vai acelerar meu processo de recuperação muscular. E com o consumo adequado de carboidrato, eu tenho uma menor quebra de proteínas, né? Uma proteólise menor, certo? Agora, digamos que eu corte o carboidrato da dieta. Estou cortando, ó, comendo, cortando o carboidrato da dieta. Bem, eu corto o carboidrato da dieta e não adequo isso ao meu treino. Eu continuo querendo treinar pesado, vou treinar pesado, vou botar peso nas costas, vou treinar crossfit. Vou treinar crossfit, vou cortar carboidrato, né? Porque o pessoal diz que é bom fazer isso. Ótimo. Então, eu vou treinar pesado, cortar carboidrato, aí meus níveis de glicose, ó, que estavam bens aqui, estavam altos aqui para o treino, eles começam a cair. Começa a cair, aí você vê o exame de sangue, glicemia baixa, né? Ótimo, baixou a glicemia. Não, filho, depende da situação. Glicemia muito baixa também não é tão interessante assim. Por quê? Porque a glicemia muito baixa, alguém vai ter que manter essa glicemia. Aí a gente se fala tanto, e hoje teve, né, pela manhã, um período que se falou muito em meditação, acalmar, diminuir o estresse do corpo, né? O ser humano está cada vez mais buscando dormir mais, tentar dormir mais, diminuir o estresse com a vida corrida que a gente tem e procurando cortar o troço do carboidrato para aumentar o estresse, né? Então ele faz tudo ao contrário, não entendo o ser humano. O ser humano, às vezes, né, nos deixa assim um pouco confusos. E aí ele diminui esse carboidrato, a glicemia baixa, o exame de sangue diz que baixou a glicemia, a gente fica feliz. Ah, minha glicemia baixou. Tá. Mas para te manter a glicemia baixa dentro da normalidade, alguém está se esforçando para fazer isso. E aí, quem está se esforçando para fazer isso é o eixo hipotalamo pituitário adrenal, ou seja, cortisol está aumentando. Cortisol ele aumenta para tentar controlar, manter, ou seja, glicorregular, que a gente chama, essa glicorregulação através do cortisol para manter os níveis de glicemia adequado. Aí eu queria tanto não me estressar, mas eu fico estressado quando eu corto carboidrato. Claro, né, meu amor? Você cortou carboidrato, você está glicorregulando, você está aumentando fisiologicamente seu cortisol.
Aí você aumenta o adrenocorticotrópico, que é o pré-cortisol aqui, ele vai aumentar o teu cortisol. Não só isso, ele aumenta GH e você pensa, poxa, tá aumentando GH, nem preciso tomar GH. Olha aí, já tô aumentando, tá? Olha aí que coisa boa. Não, filho, calma. Esse aumento de GH por corte de carboidrato não é interessante. Esse aumento de GH que você está vendo por corte de carboidrato, filhote, é algo ruim. É o teu corpo gerando uma adaptação, porque está faltando energia preferencial, ele está tentando mobilizar de outro canto, que é a gordura, que isso não vai te deixar mais definido, tá? Para poder gerar energia para o teu corpo. Isso gera uma resposta que a gente chama de termogênese adaptativa. O teu corpo começa a diminuir as funções dos órgãos, teu taxa metabólica cai para isso acontecer, né? Ele tenta aumentar o sistema nervoso adrenérgico, o sistema nervoso simpático, né? Epinefrina ou adrenalina aqui, e baixa os níveis de insulina. Aí você vê o exame bioquímico, né? Faz exame de sangue. A insulina baixou, fala, tô ótima. Não, filho, a insulina baixou porque não tem carboidrato circulante, é uma resposta fisiológica. E a insulina baixou, consequentemente, ó, aumentou a proteólise, que a insulina é um hormônio anabólico também, as pessoas se esquecem, só acham que ela faz gordura na vida. Então aumentou tua quebra de proteína por causa disso, teu sistema imunológico começa a não responder adequadamente porque não tem carboidrato, cai o sistema imunológico, e aí você tem uma situação de perturbações dos processos adaptativos, musculares e imunodepressão. Tá? Então você começa a atrapalhar a adaptação muscular frente ao exercício e começa sempre a gripar frente ao exercício físico. É aquela pessoa diz assim, Valdo, só consigo treinar 2, 3 vezes na semana, porque quando eu encaixo a semana toda eu gripo, aí eu fico fungando. E agora no Covid, né, gente, você fungar é complicado. Você dá um espirro na academia, se você der uma fungada na academia, o pessoal já te olha torto assim, né? Opa, tá com Covid, né? Não, tô com Covid, não é só caiu a imunidade, eu já era assim, então coma carboidratos, viu? Porque senão você é expulso da academia se estiver treinando, tá? Então presta atenção, cuidado aí. E aí, quando a gente tem esse corte, né, abrupto de carboidrato não adequado para a situação que a gente vive, porque a gente pensa só no treino, né, gente? Agora, na pandemia, a gente fez um estudo pela Universidade Federal do Ceará, um estudo que eu coordenei, a gente avaliou mais de 600 pessoas nesse estudo durante toda a pandemia, já que o estado do Ceará foi um dos centros, né, que teve maior incidência, né? E desse estudo a gente avaliou N fatores como fatores de depressão, compulsão alimentar, ansiedade, né? Eu e meu grupo aqui, o CIATO, Centro Integrado de Transtornos Alimentares, que eu estou na minha clínica. Então, o psiquiatra Davi, nutricionista Miriam, psicóloga Denise Brito, né? Nossa estagiária Yasmin também participou. Bem, a gente estava observando, um dos fatores observados foi o nível de atividade física das pessoas, que a gente não dava importância a isso no dia a dia. O nível de atividade física das pessoas, de atividade, não é de exercício, gente. Atividade física é você se levantar da sua cama, tomar um banho, pegar o seu carro e trabalhar, ou pegar uma condução, ou transporte público e trabalhar. Você chegar no seu trabalho, sentar na sua mesinha, ou fazer sua atividade, se levantar, aí pegar um cafezinho, sentar, fazer qualquer coisa do tipo. Voltar para casa, fazer uma compra no mercantil, sei lá, gente, são situações, são atividades diárias. A redução foi tão grande, gente, que chegou entre 30% a 40%, tá? Da redução da atividade diária das pessoas. 30% a 40%. Isso impactou, gente, num gasto energético menor durante o dia de 300 a 600 calorias. A variação mínima era 300 e a máxima era 600 calorias. As pessoas deixaram de gastar 300 a 600 calorias a menos, né? Porque não estavam se movimentando durante o dia. Então imagina, gente, quando a gente fala em cortes, né, em reduzir carboidrato, eu tenho que levar em consideração o dia a dia da minha pessoa. O que é que ela faz no dia a dia? Ela passa o dia sentada, ela trabalha sentada, ela se movimenta muito, sim ou não? O que é que ela faz de exercício? Não é só pelo exercício, é pelo dia a dia dela e o exercício físico dela, né? Fora as condições ambientais. Como é que está o sono? Como é que está o estresse? Entre outros fatores, né? Mas isso entra no cálculo de gasto energético do paciente. Então é a partir daí que eu vou saber se eu vou poder cortar muito ou não este carboidrato. Não, eu vou cortar porque eu acho legal cortar, é bonito cortar, fulana está cortando e eu tenho que cortar também. Não é bem assim, tá, gente? Não é tão simples assim. Bem, então quando esse corte é feito de forma inadequada, e aí, por exemplo, agora as pessoas no período de pandemia ou pós-pandemia, elas estão se gastando menos, então nós necessariamente vão consumir menos porque necessitam menos de carboidrato, aí sim vale a pena diminuir um pouco, não é cortar, tá? Então, nessa situação agora, quando a gente corta de forma errada essa quantidade de carboidrato, eu vejo o que acontece, né? Essas minhas células não conseguem atuar de forma adequada no reparo muscular, não atuando de forma adequada no reparo muscular, ela não consegue fazer o reparo de forma adequada. E a pessoa vive com dor, ela treina e nunca se recupera. Valdo, eu vivo dolorida, eu vivo dolorida. Aquela dor, Valdo, eu treinei segunda-feira, é do treino de segunda aquela dor ainda. Eu tava treinando agachamento na segunda-feira na musculação, tá na sexta, ainda tem um dor dos glúteos. Ou seja, filho, você não tá recuperando adequadamente. A dieta tá errada. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Então, não foi conversado dieta e treino.
a quantidade de calorias e carboidrato para aquela dieta, tá? Se isso estiver adequado, aí não, a gente vai pensar em proteína, mas não sendo isso, normalmente é calorias e carboidratos inadequados, até porque a população brasileira já come muita proteína, né? Já come em excesso, então não seria tanto o déficit proteico que a gente imaginaria de primeira, né? Outra perguntinha muito importante, vixe, macho, então ajuda até na imunidade, né? Não é só na recuperação muscular, parece que na imunidade também os carboidratos ajudam, né? Exatamente, sim, ele ajuda sim, fulano. Valdo, eu tenho outra perguntinha. Valdo, quero melhorar minha performance durante um treino. Um treino mais longo, Valdo. Um treino que demore mais de 1 hora e meia, 2 horas, tá, Valdo? Um treino mais longo. Vai ser um treino de corrida, Valdo. Um treino de bike, tá? Ou então vou fazer bike corrida, Valdo. Será que eu posso consumir carboidratos, Valdo? Isso vai me ajudar? Então vamos lá. Pode consumir e vai ajudar na sua performance se você está tentando melhorar. Trago aqui para vocês um estudo bem interessante, tá? Que eles pegaram 10 triatletas, os caras ficaram durante 150 minutos correndo ou fazendo ciclismo a 75% do VO2 máximo. Um grupo resolveu um isotônico, tá? Um isotônico, uma bebida que tem a quantidade de água, carboidratos e eletrólitos, para repor carboidratos e eletrólitos perdidos durante o treinamento. O outro grupo recebeu placebo, só água, durante 150 minutos, né? Mais de 2 horas aí de treinamento, tá? E aí observaram que quem consumiu carboidrato, tá, gente? Quem tinha um consumo adequado de carboidratos aqui, pôde-se observar o quê? Quem tinha um consumo adequado de carboidrato. A glicose plasmática ela se mantinha adequada, tinha uma menor resposta inflamatória, só o fato do indivíduo consumir carboidrato, um isotônicozinho. Diminuía a resposta inflamatória. Vixe, Valdir, nem utilizou antioxidante não, filho. Só carboidrato, só isotônico, a 6% ali, tá? É de 4 a 8%, o isotônico fica esse aqui estava em 6%. Resposta inflamatória, baixou. Só porque consumiu carboidrato, só por isso. Diminuiu os níveis, né, estressores aqui de GH e cortisol. Diminuiu o cortisol, só consumir carboidrato é feito só carboidrato. Em vez de fazer no jejum a brincadeira, o que é que acontece? Diminuiu a perturbação do sistema imunológico dos leucócitos, nas células brancas. Aumentou a atividade das células natural killer, ou seja, das atividades das células brancas aqui. O sistema imunológico está mais ativo aqui. Diminuiu a produção de espécies reativas de oxigênio produzidas por monócitos e neutrófilos. Ah, Valdir, eu pensei que tinha que usar antioxidante. Eu vivo usando antioxidante para isso. Não, filho. Só adequa a ingestão hídrica de carboidrato, né? Usa um isotônico, algo do tipo, durante, que aí tu consegue diminuir a produção dessas espécies reativas de oxigênio, tá? Então, às vezes, são soluções simples, gente. Que não é cortar carboidrato. A carboidrato eu vou engordar se eu fizer um longão e comer carboidrato. Não, filho. Você vai se recuperar melhor, você vai conseguir dar mais intensidade nesse treino, consequentemente o gasto energético vai ser maior porque você deu mais intensidade e não vai ser, como eu falei mais uma vez, o carboidrato que vai te engordar. Pelo contrário, ele vai te dar várias respostas que eu estou mostrando aqui para vocês, positivas. E aí esse estudo demonstra que as respostas imunológicas e hormonais são diminuídas com a ingestão de carboidratos quando comparado com quem bebeu só água, ficou no jejum. Os resultados desse estudo indicam que atletas que ingerem carboidratos antes, durante e após o exercício prolongado e intenso devem apresentar menor estresse fisiológico. Só o fato de consumir carboidratos. E aí, gente, eu faço uma ressalva aqui, como cearense, o Festival do Consumo Saudável é um evento cearense, né? E eu sei que o pessoal do Consumo Saudável e Mercadinho São Luís, eles gostam muito de criações cearenses, né? E apoiam isso. E eu não tenho como deixar de falar, né, do primeiro isotônico do mundo, 100% natural, que foi uma criação cearense, né? Uma criação da empresa cearense que eu estava, né, na criação, que criei, né, com um pedido de uma empresa cearense, que é o Django, tá, gente? Então não podia deixar de falar, porque é cearense, 100% natural, e é nosso isso, né? A gente que criou. E é um isotônico, tá? Que está aí para ser utilizado como os outros, sendo que ele tem uma nuance muito grande. 100% cearense e 100% natural. Então, não pude deixar de mencionar uma criação minha, tá? Para uma empresa cearense. Continuando. Valden, quero realizar um treino com melhor desempenho físico. Consumir carboidratos antes do treino vai me ajudar, Valden, isso? Bem, não somente vai te ajudar, como também é a melhor escolha entre os macronutrientes. Quem são os macronutrientes, Valdo? Carboidrato, gordura e proteínas. Então, entre eles seria realmente a melhor escolha. Eu vou te mostrar como isso vai te ajudar. Então, vamos lá. Aqui, refeição para exercício. O que comer, né? Se eu pensar 3 a 4 horas antes, tá? Eu vou ter um consumo realmente maior, tenho que ter um consumo maior de carboidrato. Posso ter
ou não, caso queira, consumir proteína e gorduras aqui. Esses 3 a 4 horas que eu botei aqui antes, tá? Que eu sublinhei em vermelho, é um período que dará tempo para que ocorra a ressíntese de glicogênio. Fala do que é ressíntese de glicogênio, que eu não sou da área de nutrição nem nada, eu só assisti tua palestra. É o momento que vai ter, vai encher o teu tanque de combustível. O teu tanque de combustível do teu tecido muscular, ele é prioritariamente glicogênio, ou seja, de carboidratos, tá? Então, o que a gente chama, muitas pessoas chamam de pré-treino, o que é que eu vou comer no pré-treino, Valdo? Eu falo, o que tu comeu 11 horas e meia antes do teu treino? O que é que eu vou comer no pós-treino, Valdo? O que tu vai comer 11 horas e meia depois do teu treino, ou seja, a tua refeição. Então, o que começa a realmente fazer efeito para o teu pré-treino é o que tu comeu 3 horas a 4 horas antes, ou bem mais horas antes, dependendo da quantidade de carboidrato que foi ofertada ali. Nesse tempo, deu tempo eu fazer ressíntese desse teu combustível, desse teu estoque de glicogênio. Então, realmente, teu pré-treino acontece bem aqui, ó, 3 a 4 horas antes. Que pode ter um pouco de proteína ou gordura aqui. Por que pode ter? Estou falando pode ter, porque dá tempo eu fazer o processo de digestão e absorção, tá? Quando vai chegando próximo do treino, da corrida, de que for o indivíduo for fazendo, 2 horas a 1 hora antes, veja que a quantidade de carboidrato por quilo de peso vai reduzindo. Né? Então, nesse período, eu não estou visando mais ressintetizar glicogênio, até porque não dá nem tempo, tá? Pelo processo absortivo, digestivo e absortivo. Esse período aqui, eu viso o quê? Manter a glicemia e retardar a diminuição dos meus estoques de glicogênio. Então, quando eu viso esse consumo muito próximo do exercício, eu estou visando o que no meu indivíduo? Performance. Eu quero que ele performe mais, ele aumente o desempenho físico dele. Tá? Eu quero que ele levante mais carga, eu quero que ele treine melhor na corrida, eu quero que ele faça alguma coisa melhor no exercício físico. Tá? Quando eu viso esse consumo mais próximo aqui, exatamente mantendo a glicemia dele e retardando os níveis de queda do combustível, que seria o glicogênio dele. Tá? E aí, vocês prestem atenção que quando vai chegando o próximo exercício, aqui a exigência, né, a recomendação de consumir cada vez menos proteína ou gordura aumenta, né? Ó, você vai diminuindo. Vixe, Valdo, eu já vi pessoa tomando óleo de coco, né? Parte de amendoim antes, né? Gordura antes, proteína antes. Filho, mas você tem que entender que é o seguinte, quando a gente coloca qualquer coisa que a digestão é mais lenta, como proteína e gorduras, a nível gástrico, eu causo uma gastroparesia. O que seria isso? É um retardo, uma diminuição no esvaziamento gástrico. Ou seja, o teu estômago diminui a motilidade dele para passar, ou seja, diminui a passagem do alimento para o intestino para que aquilo seja absorvido. Ou seja, a passagem fica demorada. E aí, muitas vezes, quando você consome, por exemplo, vou dar só um exemplo, a gente vê muito comum as pessoas tomarem whey protein, né? Só para vocês terem ideia, gente, 10 gramas de whey, 10 gramas, 10 graminhas, tá? Muitas vezes é um terço de um scoop ou meio scoop. 10 gramas de whey, para eu fazer a digestão e a absorção, dependendo da diluição, demora aproximadamente 1 hora. Quando eu boto o scoop 20 gramas, aí demora 2 horas ou mais para fazer a digestão e a absorção. Aí você toma 1 hora do treino, você está no meio do treino, o troço ainda está no teu estômago, querendo passar para o intestino para ser absorvido. Ou seja, nem foi absorvido nem nada. Esse alimento, eu só dei o whey como exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer outro alimento proteico ou gorduras aqui, ou rico em fibras. Esse alimento que ainda está no teu estômago, no teu intestino, ele desvia sangue, tá, para o trato gastrointestinal, para isso promover o processo digestivo, e aí isso é o erro da gente na fisiologia do exercício. Por quê? Porque durante o exercício físico eu preciso que aquele fluxo de sangue esteja, por exemplo, esteve, antes da minha palestra, teve aula do Gil, spinning, né? Então imagina ali o Gil pedalando, ele precisava de quê? Fluxo de sangue para as pernas. Por que o maior fluxo de sangue para as pernas? Para levar oxigênio e nutrientes. Ou seja, oxigênio, nutriente para oxigenar a musculatura e nutrientes para poder conseguir gerar energia. Ele gera energia com o nutriente que ele já tem, com o carboidrato que ele já tem, e o que ele consumiu já estava na corrente sanguínea para poder poupar os níveis de glicogênio dele, o combustível dele. Então, eu jogo sangue para as pernas do Gil, que estava fazendo aula de spinning, exatamente para o quê? Para melhorar a performance, ele aguentar a aula até o fim. Né? Mas aí, quando eu coloco um alimento de difícil digestão, o que é que eu faço? Eu divido. Eu mando parte do sangue para as pernas do Gil, no caso, eu estou usando o Gil, meu amigo aí, como um exemplo, e a outra parte vai para o estômago, para tentar fazer o processo digestivo gástrico e depois intestinal. E aí eu reduzo a performance do meu esportista, do meu atleta, de quem esteja praticando exercício. Aí muita gente diz assim, às vezes eu estou correndo, estou pedalando, estou treinando e fica rotando a comida. Claro, filho, ela nem passou ainda pelo reservatório gástrico. Ela nem chegou a nível intestinal, nem foi absorvida ainda. Tá? Então, tomar cuidado com isso aqui, por isso que ele coloca aqui, quando mais próximo do treino, menor, tá? Ou ausente a presença de gordura ou proteínas aqui, tá?
E aí, né, só para vocês lembrarem, a digestão tem que ser rápida. Deles, o mais rápido são os carboidratos aqui. Outra perguntinha, Valden. Valden, qual a importância, tá, Valden? Qual a importância aqui do consumo de carboidratos após um treino, Valden? Tem alguma importância? Será que pode me ajudar a consumir carboidrato após algum treino aqui? Será que dá certo, Valden, isso ou não? Então, vamos lá. Bem, após o treino, isso pode acelerar, tá, o processo de recuperação muscular, isso pode diminuir o processo de catabolismo e também pode melhorar a sua performance. Tá? Melhora a performance, acelera o processo de recuperação muscular, diminui o catabolismo, melhora a performance. Valden, mas eu escutei, Valden, que o processo de recuperação muscular já mostraram até estudo que não precisa nem de carboidrato, só de proteína. Exatamente, até esse estudo aqui, ó. Inclusive é esse estudo aqui do Colégio Americano. Que ele fala que na ausência de carboidrato ou baixos níveis de glicogênio, que é aquela reserva de carboidrato que eu falei para vocês, tá? Isso não atrapalha a síntese proteica muscular. Aqui em tarja branca é o grupo que consumiu só proteína. Em tarja preta, vocês podem estar observando, é o grupo que consumiu proteína mais carboidrato. Aqui sem exercício, tá? E aí aqui com exercício físico. Eles consumiram um grupo proteína, outro grupo proteína e carboidrato. Vejam que aqui esse MPS é a síntese proteica miofibrilar. É a síntese proteica no músculo, tá, gente? Para quem não é da área. Vejam que quem consumiu só proteína e quem consumiu carboidrato, proteína, teve o aumento de forma igualitária aqui, sem diferença estatística, em relação à síntese proteica e em relação no grupo de proteína e no grupo de carboidrato e proteína. Então, realmente, comer mais carboidrato não aumenta a síntese proteica, tá? Isso tanto independe. Você comer proteína é que vai aumentar, beleza. Mas agora vamos ver o outro lado da moeda, galera, aqui. Comer proteína já entendeu que aumenta a síntese proteica e não. Comer carboidrato não atrapalha a síntese. Massa. Trago outro estudo agora para mostrar o outro lado da moeda que a gente não observa. Tá? Tarja preta, que vocês podem ver, tudo que tiver em tarja preta aqui é o grupo que tem consumo de carboidrato. E tudo que vocês veem em tarja branca, se ela é de low carb, é o grupo que estava em low carb. Aqui que vocês estão vendo, entre colchetes aqui, é concentração de glicogênio. Então veja, no repouso, quem consumiu carboidrato tinha um combustível de carboidrato, ou seja, um glicogênio mais superior a quem não consumia. Vocês estão vendo essa cruzinha, quer dizer que em todos os pontos aqui já teve uma diferença significativa. Então daqui para cá é diferente significativamente. O exercício durou 2 horas. Durante o exercício, veja que os níveis de glicogênio baixaram de forma significativa, tá? Entre o grupo com carboidrato e sem carboidrato. E na recuperação a mesma coisa. Quem tinha mais carboidrato tinha maiores níveis de glicogênio, quem tinha menor consumo de carboidrato. Pois bem, o que eu quero mostrar é que quando a gente não cuida dos níveis do combustível do nosso corpo, que é o carboidrato, ou seja, do glicogênio, algumas alterações metabólicas acontecem. Como, por exemplo, aumento da oxidação de leucina. Esse marcador leucina, esse isótopo que a gente bota no sangue como marcador, quando ele aumenta muito a oxidação, quer dizer que o tecido muscular está utilizando proteína como fonte energética. Ou seja, durante o exercício físico, veja o que está acontecendo. Há uma oxidação muito grande de leucina, ou seja, está entrando muito em proteólise. E quem tinha um bom consumo de carboidrato entrou menos em proteólise, praticamente muito semelhante ao que estava no estado de repouso. Ou seja, treinar com baixos níveis, baixas reservas de glicogênio, aumenta a tua proteólise. Então, consequentemente, vai atrapalhar o processo recuperativo e o processo de ganho de massa magra. Não só isso, vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, tá? Fenilalanina, também comparando. Tá? Em exercício físico, quem tinha o menor consumo de carboidrato tinha também aqui, como vocês podem observar, o maior consumo desse aminoácido aqui. Então, mais um motivo também mostrando aqui que esse baixo consumo de carboidrato aumenta, né, a oxidação, a proteólise, que a gente chama aqui a quebra de proteína e a utilização disso como fonte de energia. E aqui o balanço nitrogenato de leucina, também outro fator mostrando que em exercício você entra mais em proteólise, ou seja, em quebra de proteína no tecido muscular. Ou seja, treinar com baixo glicogênio ou baixos níveis de carboidrato realmente não interfere na síntese, mas aumenta o catabolismo. Ou seja, o que é que adianta eu estimular a síntese com muita proteína se meu catabolismo está muito alto? Se minha síntese está em 100%, meu catabolismo está em 100%, vocês concordam que 100 menos 100 dá zero? Ou seja, eu não tenho síntese. Agora, se minha síntese estiver em 100%, meu catabolismo só em 50%, eu vou ter 50% a mais de síntese. Então eu vou estar sintetizando realmente mais proteína. Então eu vou conseguir fazer um processo anabólico durante um longo período. Então não é só cortar carboidrato. Tem que cortar em quantidades adequadas. Eu tenho que ver se o que eu estou cortando vai interferir no meu treino, etc e tal. Tá? Então, sim,
Cortar carboidrato não atrapalha a síntese, mas aumenta o catabolismo e isso pode atrapalhar o processo final, o sinergismo final de uma síntese proteica. Tá? Tranquilo, gente, aqui? Bem, então, para a gente não se alongar muito aqui, né? Até porque já teve alguns atrasos, eu queria deixar uma frase bem interessante para vocês. Então, comer carboidrato, gente, para emagrecer dá certo? Sim, dá. Comer carboidrato antes do treino dá certo? Dá. Durante? Também dá, depende da situação. Após o treino? Também dá certo, tá? Vai depender também de N situações aqui. Para melhorar a recuperação muscular? Também dá certo. Para melhorar o sistema imunológico? É um dos principais nutrientes para melhorar o sistema imunológico. Antes da gente pensar em zinco, qualquer outra coisa, é pensar em consumo calórico de carboidratos. Depois a gente pensa, como a gente está louco na pandemia, tem que tomar zinco, vitamina D, não sei o que, tal. Massa, mas o teu sistema imunológico ele funciona à base de carboidratos. Se isso estiver baixo, ele tende a cair. Mesmo que todos os níveis de zinco, vitamina D estejam altos. Então isso aí também tem que levar em consideração a dieta como um todo, né? E não só algo isolado, que é o que as pessoas mais gostam de fazer. Então, trago para vocês aqui uma mensagem final, né? Bíblica, né? João, capítulo 6, versículo 34 a 35. Disseram-lhe, Senhor, dar-nos sempre deste pão. Jesus replicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu vou só replicar isso como o paciente chega pra gente. O paciente disse ao Valden, Valden, me dá carboidratos. O Valden replicou, eu dou os carboidratos. Aquele que vem a mim terá carboidratos na medida do seu merecimento. Ou seja, na medida do que ele faz no dia a dia dele. Se ele se movimenta muito, se ele treina muito ou não, ele vai ter a quantidade que ele merece de carboidratos. E aquele que crê nos ensinamentos, a real nutrição, não é esse fake news que as pessoas colocam, jamais terá medo de comê-los. Tá? Então, trago aqui uma frase de um grande professor e amigo meu, professor Guilherme Rosa, tá aí o Instagram dele para quem quiser acompanhá-lo, né? Não tenho e nunca tive medo dos carboidratos. Na verdade, eu tenho medo das redes sociais. Muito obrigado, tá, gente? E aí, fica aqui disponível a vocês para perguntinhas e tudo mais que vocês queiram fazer aqui, tá, galera? Muito obrigado aqui. Perguntinhas aí, galera? Ficou tudo claro? Pessoal da organização aí. As perguntas do Instagram, se ver se tem algum aqui no Insta. Peraí, só volta agora o Insta aqui agora. Que aí abriu valendo aqui. Perguntinha aqui, pode comer banana com aveia no pré-treino? Bem, foi uma pergunta que fizeram aqui no Instagram, tá? Bem, sim, banana seria uma excelente fruta. Inclusive, a gente tem muito com a utilização de banana no pré-treino como uma situação de extrema importância e melhora até a performance, tá? O pessoal do Endurance aí, principalmente. Aí vem a aveia, né? A questão que ela é um alimento mais rico em fibras, né? Então, isso, dependendo do tempo que você consuma essa aveia, isso pode estar causando um retardo no esvaziamento gástrico. Aquilo que eu falei no início, né? A gente ter cuidado com os alimentos que a gente coloca muito próximo do treino. Se for 2 horas antes, 3 horas antes, tá, isso aí não vai ter nenhum problema. Se for 1 hora antes, aí sim essa aveia talvez tenha um problema o processo digestivo dele por ser um alimento mais rico em fibras, tá certo? Mas sim, pode comer, não tem nenhum problema, tá? É um excelente alimento, inclusive. Explica melhor se posso comer pasta de amendoim antes do treino. Cara, primeiro, se tu pode comer ou não, tu pode comer o que quiser antes do treino, tá? A questão de comer parte de amendoim, o que eu falei, porque é um alimento estritamente rico em gorduras, né? Por ser um alimento rico em gordura, isso é um processo, isso retarda muito o esvaziamento gástrico, ou seja, retarda muito o processo digestivo, e por retardar muito o processo digestivo, ou seja, ser demorado. Tu comeu a parte de amendoim,
Tu foi treinar, tu voltou a treinar e ela ainda não foi digerida, nem absorvida. Ou seja, né? Tu comeu como uma situação de pré-treino para te dar mais energia ou algo a mais e acabou não sendo com esse efeito. Ele acabou estando no teu estômago, tá? E ainda passando para a região intestinal. E isso desloca sangue para esse processo digestivo. E aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? Tu poderia ter treinado melhor, tu poderia ter tido um desempenho físico melhor nos treinos. Tendo esse desempenho físico melhor nos treinos, teria tido mais adaptações musculares, teria tido maior gasto calórico também, se tivesse consumido algo que já tivesse sido absorvido e já tivesse prontamente para ser utilizado como energia no teu corpo, tá? Tranquilo? Tudo claro, arruma uma vaga para me atender. Doutor, o almoço por volta de 1 da tarde, treino às 4, olha aí. 3 horas antes, ótimo. Então esse teu almoço aí, Janaína, provavelmente a quantidade de gordura e proteína deve estar muito alta, que tu não consegue fazer tempo, né? A digestão não dá tempo de fazer. Então provavelmente vai ter que... muitas vezes, tá, Janaína, o que é que acontece? O modo de preparo, né? Tem pessoas que fazem carnes muito fritas, colocam muito óleo para fazer arroz, feijão, e aí, consequentemente, o processo digestivo fica muito lento. Então, vê também um modo de preparo. Às vezes não é nem a quantidade, às vezes é o modo de preparo que está levando muita gordura para ser preparado. Ou, se não for isso a questão, realmente o consumo de gorduras ou proteína deve estar muito elevado. Por isso ele ainda continua com a sensação de estômago cheio e fica com eructações, né, arrotando durante o treino. Ou seja, não deu tempo de fazer essa digestão. Tá? Então, o consumo está exagerado aí. Na minha opinião, qual o principal nutriente em deficiência para causar câimbras constantes após um treinamento muito intenso? Cara, não é nutriente, tá, Léo? É uma gama de fatores, são vários fatores. Antes de pensar no nutriente, né, que as pessoas querem logo saber o que é que eu tomo, né? E vem as famosas cápsulas de sal, né? Antes de você pensar em cãibra, qual o nutriente, pense. Você estava descansado para fazer o treino, realmente. No treino que você fez, você realmente se esforçou mais do que você estava habituado a fazer. Tá? Esses são os primeiros fatores de câmbio que a gente imagina antes de pensar em algum nutriente. Se você estava descansado e se você se esforçou mais do que o normal para fazer aquele treino. A gente vê muito isso em corredor. O cara, normalmente, o pace médio do cara é 5. Aí ele resolveu correr num pace de 4,50, 4,45, não é o pace médio dele. Se esforçou bem mais. Então a probabilidade de ele sentir câimbras é bem maior. Aí vem toda a questão de explicação de contração, liberação de cálcio intramuscular, etc e tal. E não vem ao caso. Viu esses dois fatores aqui. O segundo fator como é que está o nível de hidratação? Está adequado? Água, beber água. Está adequado ou não? Porque desidratação também é um fator de câimbra. Quarto nível, né? Quarta perspectiva. Como é que está o consumo de carboidrato? A tua recuperação, o nível de glicogênio de um treino para o outro, está adequada? A recuperação está adequada? O teu consumo de carboidratos estão adequados? Porque se não tiver, o baixo nível de carboidrato, o baixo nível de glicogênio muscular, tá? Ou seja, a baixa reserva de energia do teu músculo. Isso é um dos fatores de gerar cãibra. Quinto fator, vamos lá. Valden, não é o treino, não me esforcei mais, não é hidratação, não é deficiência de carboidrato. Aí pode ser deficiência de sódio. Quinto, tá? E a deficiência de sódio é aquele que chama aquele sal perdedor, aquele desportista ou atleta sal perdedor, que a gente chama, né? Não é todo mundo. Como é que a gente sabe disso? Normalmente bota uma camisa escura no indivíduo, bota a pele para ele treinar, e aí vê se nas regiões das axilas e tudo mais ficam aquelas manchas brancas, ou salzinho realmente. Na maioria das pessoas não é o que acontece. Acontece num pequeno grupo de pessoas. Aí essas pessoas são sal perdedores. Essas daí vão se beneficiar melhor com a utilização de sais, né? Sódio, tá? Não é magnésio, não é potássio, é sódio, tá? Previamente na alimentação, já aumentar a quantidade de sal na comida, ver isso durante o tempo como repositores hidroeletrolíticos, como isotônicos, e aí vai. O sexto ponto seria a perda de potássio, mas ninguém perde potássio pelo suor, tá? A gente perde potássio, por exemplo, quando a gente está utilizando um politratamento para hipertensão, que você utiliza algum inibidor de angiotensina, algum inibidor de ECA, etc., com um diurético. Normalmente, muitos diuréticos eles não são poupadores de potássio, são perdedores de potássio. Então, se você não tiver nenhum poupador de potássio, você acaba perdendo mais potássio pela urina. E aí, isso é um fator de cãibra. E um sétimo fator é se a sua dieta estiver muito ruim, mas muito ruim mesmo, com concentrações de magnésio. Mas tem que estar muito ruim mesmo. Então, não é só suplementar o magnésio, é ajeitar a dieta como um todo. Tá? Então, isso não é nem minha opinião, isso é um consenso. Tá? Adriana, treino 5 da manhã, meu pré-treino é 5h15, 15 minutos antes, com banana com whey.
Tá no teu estômago, né, Adri? Entendi que está errado. Melhor comer só a banana, quero uma vaga para me atender. Não, Adri, quando a gente treina de manhã, eu também treino de manhã, né? Eu acordo 5 da manhã, né, para treinar. É o horário que eu mais gosto. A gente tem que lembrar que a tua refeição mais importante aí, no caso, vai ser o que tu jantou anteriormente, tá? O teu jantar é a refeição mais importante. O teu jantar, se tu quer treinar bem, o teu objetivo é ter uma boa performance no treino, teu objetivo é ganhar massa magra, sei lá, teu objetivo é acompanhar o ritmo de treino, etc e tal, Adri. Então, o interessante é que tua última refeição, o jantar, já que é a última que tu vai ter um aporte maior de carboidrato, tu possa consumir e dormir adequadamente e acordar com os estoques elevados de glicogênio para tu usar no treino. Até a utilização da banana, sim, fica um pouco complicado. Se fosse para utilizar alguma coisa, seria na forma líquida, tá? Gelada ainda, para gerar menos gastroparesia, ou seja, passar mais rápido pelo reservatório gástrico, como bebidas, né? Suplementos em bebidas ou o próprio isotônico, né? Como eu falei do Jungle. Bebidas líquidas seriam mais interessantes aí, pelo processo digestivo ser mais rápido, né? Nada sólido. Então seria mais interessante. Agora tem pessoas também, né, Adriano, que a gente... se ela não visa performance, não está visando nada disso, aí são outros 500. Aí tem aquela pessoa que tem a questão psicológica, emocional, dizer, eu não consigo treinar sem nada no estômago. Se não tiver nada no estômago, eu fico louca. Né? Eu acho que eu vou passar mal. Ela acha, mas ela não passa. Né? A questão é ela começar a se adaptar a isso, a ver que ela não passa mal, se não tiver nada no estômago, tá? Mas se é uma pessoa que tem isso, e ela não quer performance, tá, come a banana dela, isso não vai atrapalhar nada. Ela não está treinando no máximo dela, não está treinando próximo de 75, 80% do máximo dela. Ela vai lá para treinar, é legal, ela gosta de divertir, é pro bem-estar dela, para a cabeça dela. Come a banana e vai ser feliz, vai treinar, tá? Mas se eu tenho como objetivo performar, melhorar desempenho, ganhar massa magra, etc., entre outros fatores, aí talvez seria melhor a gente mexer em refeições anteriores como jantar, tá, Adri? Cláudio deu ok aqui. Léo, entendi, ajudou bastante. Tem um câimbras muito forte após o treinamento de pernas. Mas pelos pontos que você falou, talvez seja o aporte de carboidrato baixo, ou até mesmo sódio. E aí, já que é treino de perna, Léo, deve ser musculação, né? Então, provavelmente, cara, pode ser descanso e carboidrato aí, né? Amanda, treinar em jejum às 6 da manhã. Meu pré-treino será meu jantar? Exatamente, é o que eu estava falando para Adri. Se o jantar for muito bem, né? Se acordar de manhã e for treinar às 6 da manhã, 5 da manhã, as pessoas dizem que estão treinando em jejum, mas não está treinando em jejum. Você está com reserva de glicogênio lá em cima. Você comeu muito bem no jantar. Então, você não consideraria nenhum jejum, porque a quantidade de carboidrato está bem elevada. Então, tu vai utilizar carboidrato como fonte energética, tá? Durante o exercício, quando os níveis estão bem elevados, você fez uma boa refeição à noite, tá, Amanda? Então, sim, seria sim um jantar bem elaborado, uma quantidade adequada de carboidrato, e isso já serviria bastante para os seus treinos de manhã, tá? Mais alguma perguntinha, gente, aqui? Ou aí no YouTube, aí a galera da organização, se quer me passar alguma perguntinha do YouTube. Não, tranquilo? Então, galera, gente, muito obrigado, tá? Obrigado demais pelo espaço que vocês me cederam aqui. Tá, gente? Obrigado, galera do Instagram. Obrigado a vocês que estão no YouTube. Obrigado, Costume Saudável. Adorei participar mais um ano aqui com vocês. Espero ter esclarecido que comer carboidrato não é nem um bicho de 7 cabeças, que comer carboidratos, você não precisa ter medo, você precisa entendê-lo. Você tem que entender que existem tipos de carboidrato, tem que entender que ele tem que participar da nossa refeição. A gente não pode excluir o macronutriente, até porque a gente tem processo absortivo e tem funções no nosso corpo, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos pelo convite, o meu abraço, fiquem com Deus, tá? E bom costume saudável aí, que amanhã tem mais, tá, galera? Valeu, beijos, fui!